Saudações rubro-negras flageniais. Flamengo revoluciona e busca quebra de cultura com o diretor português Gerson. Superou o problema grave, virou líder do Flamengo e é titular na seleção brasileira. Pedro é o jogador com mais participações em gols no Brasil desde 2022. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Vencedor da eleição para presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, optou por dar um novo diretor técnico autonomia para fazer as escolhas do futebol, de montagem de departamento, técnico e contratações. Foi nomeado para a função o português José Boto, crédito UOL por Rodrigo Matos. A decisão de dar poderes completos ao diretor não chega a ser uma novidade completa no Brasil, já que houve diretores com grande ascendência em seus clubes no futebol brasileiro. No Flamengo, houve, por exemplo, o Rodrigo Caetano, né? E nessa época o presidente era o Bandeira de Melo, era o Bandeirão, tá? E o Rodrigo Caetano fazia essa função que o Boto, né, no caso, vai fazer no Flamengo, né? Com autonomia também. Mas Boto é um outsider da cultura nacional do futebol. Uma aposta fora do circuito tradicional. Até na Europa, sua carreira foi construída em ligas periféricas, como Portugal, Ucrânia e Croácia. O discurso, né, de BAP, que diga-se vem desde a campanha, é de que o departamento tem que ser regido sem a interferência de opiniões contaminadas pela emoção, como são as regras, né? Dirigentes amadores, torcedores dos times costumam se irritar, se exaltar e tomar decisões não baseadas na racionalidade. O próprio BAP admitiu que sua primeira leitura de um jogo perdido é de que os jogadores não se dedicam e o árbitro prejudicou o time, e que só da segunda vez que assiste aos jogos que analisa de forma fria. Boto terá a missão, portanto, de receber diretrizes do conselho diretor e traduzi-las em ações tomadas supostamente com as melhores práticas de eficiência do futebol, sem viés, sem piti. Não é uma tarefa fácil em um ambiente como o futebol brasileiro. Com certeza, arraigadas, ou haverá um desafio de se contrapor à própria cultura impregnada no país em dirigentes, mesmo aqueles com formação empresariais, torcedores e imprensa. Quando estiver ganhando, tudo serão flores, mas nas crises o modelo será duramente testado. Aliás, mesmo na atual janela de transferências, contratações menos midiáticas também sofrerão questionamentos. A decisão de dar a Boto a prerrogativa de manter ou não Felipe Luiz já foi bastante discutida entre jornalistas. Houve um estranhamento de que um treinador campeão, claramente bem sucedido, né, no seu início de carreira como Felipe Luiz, tenha sido submetido a uma espécie de vestibular para ficar. Até porque o dito profissionalismo não é garantia de sucesso em um ambiente aleatório como o futebol. O profissional pode se revelar não adequado à função daquele clube específico, ou a bola pode simplesmente não entrar. Ocorre com técnicos ou com diretores, mas será no mínimo interessante ver a mudança de cultura no Flamengo, talvez o clube com maior pressão do futebol brasileiro. Meu querido, não é talvez, ele é o clube com maior pressão do futebol brasileiro. Vou abrir um parênteses aqui agora, pessoal.
contratar um profissional experiente e qualificado para uma função especializada, né, como o José Botto, e não permitir que ele tenha autonomia para exercer seu trabalho, seria contraproducente. Sente, né? Contraproducente. Assim como em qualquer empresa, né, pessoal? E se o contratante acredita que sabe mais do que o contratado, a contratação perde o sentido. É o que acontece. Por exemplo, se o BAP, né, achasse que sabia mais que o Botto, em termos técnicos de futebol, para que contratar o Botto, se ele sabe mais do que a pessoa que ele está contratando? Não faz sentido nenhum, pessoal. Tá? A competência técnica do Botto em futebol é superior à do BAP, considerando seu histórico no Benfica, Shakhtar e outras equipes. Assim, o ideal seria dar ao Botto liberdade para implementar suas ideias, sem interferências desnecessárias, como acontece no futebol brasileiro hoje. Não é só no Flamengo, em todo, a não ser no Palmeiras. No Palmeiras talvez não tenha tanta interferência assim dos dirigentes que não sabem nada de futebol. Por isso, o Flamengo novamente sai na frente a esse respeito no futebol brasileiro. Sem autonomia, no caso do Palmeiras, tá, pessoal? Só retificando aqui, é mais o técnico, tá? É mais o técnico que manda lá, não o diretor. Né? Sem autonomia, o Botto correria o risco de ser apenas um fantoche, pessoal. E o trabalho perderia qualidade. Isso reflete uma mudança essencial para profissionalizar a gestão esportiva. Tá? Seguindo aqui, Gerson superou problema grave, virou líder no Flamengo e titular na seleção brasileira. Pessoal, Gerson foi o jogador mais importante no Flamengo em 2024. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Incontestável e mais coringa do que nunca, o camisa 8 superou um problema grave nos rins para terminar a melhor temporada da carreira como líder do rubro-negro e titular absoluto na sonhada seleção brasileira. Pô, pessoal, vou fazer só um pedido agora aqui. Deixe seu like, tá? Deixe seu like. O YouTube não entrega os meus vídeos para outras pessoas e o crescimento do canal fica estagnado. Dá essa moral aí, pessoal. Por favor. Continuando aqui, crédito UOL por Luísa Sá, tá? Gerson recebeu a faixa de capitão de Tite definitivamente no começo de 2024, na chegada do clube. O treinador costumava repetir o que fazia na seleção brasileira, com revezamento em vários momentos. No entanto, o meio-campista chegou para ficar de vez, mas foram só 3 meses em campo até o episódio mais complicado da carreira do camisa 8. Ele jogou 6 partidas pelo Campeonato Carioca até sentir um incômodo no ninho do urubu. No dia, treinou com os companheiros e fez a reclamação ao departamento médico de dores abdominais. Em 18 de fevereiro de 2024, foi levado ao hospital e diagnosticado com hidronefrose renal, um problema no rim. Ele ficou 2 dias internado e novos exames indicaram a necessidade de cirurgia. O procedimento aconteceu em 1º de março. O tempo de recuperação era de aproximadamente 2 meses, mas Gerson fez de tudo para retornar o mais rápido possível e em 14 de abril já estava em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. A recuperação, claro, inspirava cuidados, mas Gerson não quis saber muito. Mesmo sentindo dores, queria jogar a qualquer custo e reclamava quando o Tite optava por usá-lo por poucos minutos. Esse problema no rim poderia fazer o Coringa nunca mais voltar a entrar em campo e por isso ele tinha urgência de voltar. Tá? É que o Tite não teve pulso para segurar um pouco o Gerson, né? Em relação a querer jogar todas as partidas. Tanto é que nas 3 partidas finais, né? Tanto na final mesmo, né? Lá contra o Atlético e mesmo na partida, né? Contra o Atlético no Maracanã, ele já vinha perdendo força física
e não estava mais performando como deveria performar logo depois que ele fez a cirurgia, né? Ele já estava em descendência física, e isso tudo porque o departamento de futebol não teve pulso para deixar ele em algumas partidas que não tinha necessidade dele entrar, havendo um elenco tão farto como o Flamengo tem, com qualidade, poderia ter deixado ele em algumas partidas no banco. E isso ocasionou a queda de rendimento dele em algumas partidas finais. Isso, com certeza, por problemas físicos, né? E continuando aqui, por isso que retornou, né? Depois que retornou, ele fez 40 jogos consecutivos somente, somando Flamengo e Seleção Brasileira. Jogou mais do que qualquer um no período. No total foram 56 partidas, sendo 50 como titular no rubro-negro, marcou 4 gols e deu 9 assistências. É aquilo que eu falei, né? Ele jogou 56 partidas como titular. 50 partidas como titular e 6 partidas entrando durante a partida. Uma carga excessiva demais para um jogador que voltava de cirurgia, né? Mesmo assim ele deu conta, não estou falando que ele não deu conta, mas ele teve essa queda que poderia também nos custar aí a Copa do Brasil, né? Porque a gente tinha jogadores cobrindo essa função e fazendo por onde também, né? Fazendo por onde o Flamengo chegasse à conquista, né? O Gerson, a saúde de lado, né? Vamos deixar a saúde de lado, mais de uma vez pelo Flamengo, né? Na semifinal contra o Corinthians, aí eu volto a falar, tá vendo? Outra coisa que aconteceu, né? Na semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, tomou remédio na veia para melhorar de uma gripe e dores no corpo. Logicamente, a dor no corpo vem da gripe, mas com certeza, né? Agravada pela sua situação física, que já não era mais tão boa assim. Ele foi um dos principais responsáveis por motivar o time após a perda de Bruno Henrique, expulso. Gerson incorporou o espírito de capitão do Flamengo e virou a voz da comissão técnica dentro de campo. Se já tinha sido importante para o clube tecnicamente em outros momentos, ele assumiu uma grandeza ainda maior no elenco em 2024. O meio-campista é voz ativa dos treinos aos jogos. O volante se consolidou como referência dentro do clube. Ele é bastante comunicativo e fala o tempo todo com os companheiros, especialmente os mais novos, com os garotos. A relação é de pai com conselhos para o jogo e também para a vida. Gerson faz questão de ser exemplo. Ele é sempre um dos primeiros a chegar no ninho do urubu e um dos últimos a deixar o clube. Também faz trabalhos complementares no CT para se manter 100%. Tite entendeu Gerson como peça fundamental e Felipe Luiz também. Ele manteve o status independentemente da mudança no comando, e caso não haja uma reviravolta por uma saída, seguirá desta maneira. O jogador já tinha sido procurado pela diretoria antiga para renovar o contrato e receber um aumento salarial. Agora isso está nas mãos do novo presidente. Seleção brasileira, mesmo com o ano brilhante pelo Flamengo, Gerson só voltou à seleção brasileira em setembro, convocado pela primeira vez por Dorival Júnior. Chegou para nunca mais sair. Gerson tinha tido, né, outras 5 oportunidades pela seleção antes desse ano. Em 2021 foi utilizado em 4 partidas, enquanto em 2023 fez apenas uma com Fernando Diniz. Foi só no segundo jogo da segunda data FIFA que ele virou titular contra o Peru. Mostrou que não podia ser reserva em uma seleção ainda bastante instável. Nos últimos jogos das eliminatórias de 2024, iniciou ambos contra a Venezuela e Uruguai, quando marcou o primeiro gol com a camisa brasileira. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Aqui nós vamos falar a verdade, tá? A gente sempre preza pela verdade, e o que a gente acha também, né? É uma prerrogativa do canal que a gente fale aqui. O Gerson não começou o ano bem, tá, pessoal? Preguiçoso e displicente. Esse foi o começo do ano do Gerson. Mas depois da cirurgia voltou com uma intensidade nos jogos que eu nunca vi ele colocar.
E isto foi o diferencial, né? Para que ele se tornasse o jogador que ele é hoje, né? Porque qualidade técnica a gente sempre soube que ele teve, mas faltava intensidade, que ele teve em 2019, por exemplo, com o JJ. E ele passou a ter depois dessa cirurgia e é, sem dúvida, o melhor jogador, tá, do elenco hoje. Foi a melhor temporada dele desde 2019, sem dúvida nenhuma. Seguimos aqui. Pedro é o jogador com mais participações em gols no Brasil desde 2022. Vou fazer um outro pedido, pessoal. Deixa o seu like. Tá? O YouTube não entrega os vídeos, né, se você não continuar deixando o seu like aqui para ajudar o crescimento do canal, tá? Por Mundo da Bola, por James Brito. Desde sua primeira temporada como titular absoluta do Flamengo, em 2022, Pedro é um jogador com mais participações em gols no futebol brasileiro. O atacante de 27 anos supera os números de Hulk, do Atlético, e Germancano, do Fluminense. O camisa 9 também tem quase o dobro de participações do que seu companheiro de Flamengo, Gabigol, que está de saída do clube. Em 2024, Pedro foi o jogador com os maiores números do requisito, mesmo tendo perdido parte da temporada por lesão. O atacante rubro-negro participou de 37 gols com 59 jogos disputados em 2022, quando foi artilheiro e melhor jogador da Libertadores, conquistada pelo mais querido. Além disso, foi eleito o Rei da América, premiação feita pelo jornal uruguaio El País. Cano, do Fluminense, teve 51 participações em 70 jogos. Em 2023, Pedro teve bons números, mas o insucesso do Flamengo nos torneios refletiram também na posição do jogador, entre os jogadores que mais tiveram gols e assistências somadas. O camisa 9 teve 39 em 61 partidas, sendo apenas o quarto no quesito atrás de Cano, Hulk e Luiz Soares, que foi o primeiro com 46. Já em 2024, Pedro teve 38 participações em gols em 43 jogos, com 30 gols marcados e 8 assistências, uma média de 0,70 gols marcados por partida. Com sua lesão, em setembro, o jogador ficou fora de 18 partidas do Flamengo na reta final da temporada. Se mantivesse a média e estivesse presente em todos os jogos, o jogador chegaria aos 42 gols no ano. Yuri Alberto, do Corinthians, terminou o ano empatado com Pedro, mas disputou 57 jogos. O atacante foi o artilheiro da temporada com um gol a mais que o centroavante rubro-negro, mas só ultrapassou no mês de dezembro, quando o craque do Mengão já estava 3 meses longe do gramado. Tá? Mais participações do gols aqui, eu vou fazer a classificação aqui, pessoal. O Alexandro, né, do Vitória, com 28 gols. Juan Lucero, do Fortaleza, tá, com 29. O Hulk, do Atlético Mineiro, com 32. O Yuri Alberto, com 38. E Pedro, com 38 gols também, tá? Números de Pedro, Hulk e Cano nas últimas 3 temporadas. Pedro, participações em gols, 114. Jogos disputados, 163. Hulk, 110 participações em gols, 159 jogos disputados. Cano, 103 gols, com 173 jogos disputados. Os números são a somatória das últimas 3 temporadas e contam partidas apenas por clubes. No mesmo período, o Gabigol, parceiro de ataque de Pedro, em 2022, e reserva do atacante, posteriormente disputou 91 jogos e teve 67 participações em gols do Flamengo. Vou fazer aqui agora, pessoal, minhas considerações finais. Hoje, o Pedro é superior ao Gabriel, algo que o próprio Gabriel admitiu no Podpah, um podcast muito famoso do YouTube. Pedro é frequentemente elogiado por sua capacidade técnica e presença em campo. Sempre falamos aqui no canal, pessoal, que ele possui características que o colocam, né, no mesmo patamar de atacantes renomados da Europa. E isso é uma verdade. Aqui no canal enfatizamos que Pedro é um centroavante capaz de atuar em grandes clubes, né,
europeus. Em resumo, Pedro não só se localizou apenas como um dos melhores centroavantes do Brasil, mas também como um jogador com potencial para brilhar nas competições europeias. Sua trajetória no Flamengo e suas performances impressionantes o tornam uma figura central no cenário do futebol atual. Se não fosse pela grave lesão que o tirou de quase um turno do Brasileiro e do mata-mata da Copa do Brasil, na minha opinião, ele não faria somente 42 gols, mas ultrapassaria com facilidade os 50 gols na temporada. Isso porque, com Felipe Luiz no comando, o Flamengo mudou a forma de jogar, chegando com mais atletas na área para finalizar. Com esse novo esquema, acredito que Pedro alcançaria tranquilamente essa marca histórica. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Saudações rubro-negras, que Deus ilumine os passos de todos nós. E até mais!